Bom, boa tarde a todos. Overdose de Adriana essa semana, desculpa aí, vai acabar, tá? Bom, Marcelo tinha pedido para eu conversar um pouquinho com vocês sobre os fundamentos da fisioterapia na unidade de terapia intensiva, tá bom? Então, só lembrando que a internação na unidade de terapia intensiva pode trazer uma série de complicações respiratórias ao paciente, complicações motoras, principalmente as complicações associadas ao imobilismo, e isso tudo pode trazer uma certa dificuldade, uma piora na qualidade de vida do doente. Bom, então, isso significa que quando a gente pensa em fisioterapia na terapia intensiva, a gente vai tratar principalmente da fisioterapia associada a essas disfunções respiratórias, uma atuação que é cada vez maior no suporte ventilatório mecânico, e agora uma coisa que vem crescendo aí bastante nos últimos anos é a questão da reabilitação motora desses pacientes na UTI. Pensando na atuação do suporte ventilatório mecânico, existem uma série de situações onde a gente vai atuar frente a esse suporte ventilatório mecânico, tá? Então, tanto na VNI quanto na ventilação mecânica invasiva, nos cuidados com a via aérea artificial, é uma função que acaba ficando muito com o fisioterapeuta, a questão da umidificação do ar inspirado, o desmame na ventilação mecânica e uma atuação na prevenção de pneumonia associada ao ventilador mecânico. Quando a gente pensa em VNI, o manejo do fisioterapeuta associado à VNI está principalmente na questão de seleção do equipamento e da modalidade ventilatória a ser utilizada, e isso implica também na montagem do equipamento de ventilação mecânica não invasiva, pensando numa escolha adequada de máscara e de circuito a ser utilizado. A instalação, então, instalação retirada de VNI é uma coisa que fica bastante com o fisioterapeuta. A monitoração desse paciente, então, o tempo em que esse paciente vai se manter na VNI, se essa VNI está tendo algum efeito, principalmente no desconforto respiratório e oxigenação desse paciente, e os ajustes conforme necessidade. Então, ajuste de pressões, ajuste de FiO2, eventualmente alguma modificação de modalidade ventilatória, a depender da resposta que esse paciente tenha. Com relação à ventilação mecânica invasiva, acho que a gente já conversou, eu já conversei com alguns de vocês com relação à seleção do equipamento, quer dizer, o que a gente utiliza para a seleção de equipamento. A gente ainda vai ter algumas oficinas com alguns grupos sobre isso. A montagem, então, o que a gente tem, quais são as preocupações associadas ao circuito, se é um circuito para umidificação ativa ou não, e por aí vai. E os ajustes ventilatórios, que não é feito pelo fisioterapeuta propriamente dito, mas uma discussão entre equipe multidisciplinar para decidir quais são os parâmetros a ser utilizados, quais são as modificações conforme a monitoração desse doente. Bom, outra questão importante são os cuidados com a via aérea artificial, então lembrando que existe uma série de complicações associadas à presença da via aérea artificial, e parte dessas complicações é o fisioterapeuta que vai ter que cuidar. Lembrando que 60% dos pacientes intubados, eles podem evoluir com complicações do tipo extubação acidental e complicações isquêmicas da via aérea associada a uma utilização de uma pressão maior de cuff. Então, pensando na questão de extubação, um cuidado com a fixação da cânula endotraqueal acaba sendo função do fisioterapeuta, e a monitoração dessa pressão de cuff com o intuito de manter uma pressão abaixo da pressão de perfusão da mucosa da traqueia. Então, só relembrando que essa monitoração de pressão de cuff, ela vai ser realizada com os manômetros adequados, que é esse manômetro da esquerda. Deixa eu voltar um pouquinho. Que é esse manômetro da esquerda. Então, isso aqui é um manômetro que é feito especificamente para monitoração de pressão de cuff. Então, aqui eu tenho uma via para conexão desse manômetro no cuff da cânula endotraqueal, aqui uma perinha para a gente insuflar, se for necessário, e aqui
na lateral, não está aparecendo, mas tem um dispositivo para a gente desinsuflar. Só lembrando que uma pressão adequada de cuff está aqui entre 20 e 30 centímetros de água, então tentar manter abaixo de 30 para não ultrapassar a pressão de perfusão na mucosa da traqueia, e acima de 20 com o intuito de prevenir pneumonia associada ao ventilador mecânico. Problemas. Isso aqui tem um preço razoavelmente alto, né? Então, hoje em dia, isso aqui deve estar custando em torno de R$ 1.200. Então, para o nosso hospital, que a gente tem que ter pelo menos um desse para cada unidade de terapia intensiva aberta, isso é um custo bastante elevado. Então, hoje em dia mesmo, nem todas as UTIs têm um manômetro de pressão de cuff. E uma forma da gente tentar minimizar isso é uma adaptação que a gente faz com o manômetro do esfigmo de mensurar a pressão arterial, tá? Então, isso aqui é só o manômetro do equipamento, que a gente faz uma conexão com uma torneirinha de 3 vias para acesso venoso. Aqui, esse lado da via, a gente conecta no balonete do cuff, e aqui uma seringa onde eu posso insuflar ou desinsuflar esse cuff quando for necessário. Só lembrando que, enquanto aqui eu estou medindo a pressão em centímetros de água, com esse manômetro eu estaria medindo a pressão em milímetros de mercúrio, então a gente só tem que ver bem qual é a conversão de milímetros de mercúrio para centímetros de água para a gente conseguir manter uma pressão adequada. Só lembrando que aqui, enquanto eu tenho no máximo 30 centímetros de água de pressão, de pressão máxima, em milímetros de mercúrio, o máximo vai ser em torno de 25 milímetros de mercúrio. Então, a conversão é mais ou menos essa, tá bom? Bom, relacionado ao posicionamento da cânula, a gente tem que lembrar que tem 2 complicações associadas a um posicionamento inadequado da cânula. Quer dizer, se eu tiver uma cânula muito baixa, uma cânula que está seletiva, eu posso ter piora da troca gasosa por ocorrência de atelectasia. Então, uma visualização adequada do raio-x pode ajudar a gente na visualização do posicionamento dessa cânula. Só que um posicionamento elevado também pode trazer complicações, né? Então, lembrando que, além da possibilidade desse paciente acabar evoluindo com uma extubação acidental mais facilmente, se essa cânula estiver alta, também existe a possibilidade desse cuff ele estar sendo insuflado fora da via aérea baixa desse doente. Então, aqui eu tenho um cuff que está pouca coisa abaixo da laringe, e lembrando que a traqueia ele tem um formato que é mais ou menos cilíndrico, né? Então eu tenho a porção anterior e lateral da traqueia, que é cartilaginosa com formato em C, mas a porção posterior da traqueia é uma porção muscular que vai se moldar a esse formato cilíndrico de cânula. Só que, se eu tiver esse cuff sendo insuflado na laringe, a gente tem que lembrar que, se eu fizer um corte transversal da laringe, o formato dele vai ser triangular. Então, tentar vedar um negócio que é um triângulo com outro treco que é um cilindro não vai funcionar muito bem, a não ser que eu acabe utilizando uma pressão muito maior de cuff, tá? Então, muitas vezes, quando essa cânula está mal posicionada, com o cuff sendo insuflado na laringe, o que eu posso precisar é de uma pressão muito maior de cuff para conseguir fazer uma vedação adequada. Então, se eu tiver aquele doente que está lá sendo ventilado, mas com escape muito importante de ar através do cuff, ou pelo cuff, isso pode significar que eu estou com essa cânula alta demais. Então, o primeiro cuidado é verificar o raio-x e verificar se eu não tenho a necessidade de reposicionar essa cânula ou introduzir essa cânula para tentar manter uma pressão de cuff mais baixa, tá? Então, isso é um cuidado associado a esse posicionamento da cânula. E para a gente conseguir manter essa cânula posicionada, eu preciso de uma fixação adequada, e essa fixação adequada, ela tem que ser o suficiente para eu conseguir fazer qualquer coisa com o doente. Quer dizer, para eu não perder essa cânula, se o paciente, por exemplo, precisar
quando a equipe de enfermagem vai dar banho no doente, mas também quando a gente vai, por exemplo, mobilizar esse paciente fora do leito, mesmo entubado, tá? Então, tem que ser uma fixação que fique firme o suficiente para permitir esse tipo de mobilização desse doente. Bom, outro cuidado está associado às questões da umidificação, só lembrando que eu preciso ter uma umidificação adequada do ar inspirado, primeiro, para evitar que aconteçam as rolhas nas cânulas endotraqueais e, com isso, aumentar a resistência de vias aéreas. Além disso, isso aqui é um cuidado que a gente consegue enxergar, mas tem uma outra complicação associada à umidificação inadequada, que é a alteração do tapete ciliar que tem na via aérea, nas células da via aérea mais alta, tá? Então, isso aqui são 2 exemplos de cães em ventilação mecânica. Aqui, 10 horas de ventilação mecânica com a umidificação adequada, ou seja, eu mantenho os cílios presentes e cobrindo toda a via aérea, toda a célula da via aérea dele, enquanto aqui, nessa foto da direita, o que eu tenho é uma via aérea de um cão que foi durante 10 horas ventilado sem umidificação nenhuma. Quer dizer, 10 horas sem umidificação já é o suficiente para eu fazer todo esse estrago na via aérea desse animal. Então, isso com certeza pode acontecer também com o nosso paciente, tá? Então, não manter uma umidificação adequada faz muita diferença para a via aérea do doente. Quais são as escolhas que a gente tem de umidificação? Então, eu posso ter aqui um sistema de umidificação ativa, onde eu vou, através do aquecimento e formação de vapor d'água, aquecer o ar que vai passar por esse reservatório, ou eu tenho aqui um sistema de trocador de calor e umidade. Esses trocadores de calor e umidade, eles são chamados de nariz artificial, porque ele vai aproveitar o calor e a umidade do paciente para aquecer e umidificar o ar que vai entrar, que vai passar por aqui na fase inspiratória, tá? Então, eu tenho que lembrar que esse sistema, ele tem que passar, ele tem que ficar na via aérea, numa via que tenha entrada e saída de ar, tá? Então, por isso aqui é conectado entre o Y e a cânula endotraqueal do doente. Além dessa função de aquecimento e umidificação, tem alguns filtros que têm um componente que a gente chama de hidrofóbico, que também promove filtragem do ar. Então, ele funciona como barreira para vírus e bactérias, tá? Então, eu posso ter o HME que funciona só para umidificação, o HME que funciona só para filtro, tem uma função ruim de umidificação, e esse modelo aqui é um modelo que ele tem os 2 componentes, que vai funcionar tanto para aquecimento e umidificação, como para barreira para vírus e bactérias. Então, basicamente, é assim que esse treco vai funcionar. Só lembrando que quando a gente tem esse sistema de umidificação ativa, um cuidado que a gente tem que ter é a presença desses copos coletores no circuito. Então, se eu estou utilizando umidificação ativa, necessariamente eu tenho que ter um circuito com esse copo coletor para a gente conseguir promover a retirada desse líquido que pode ficar condensado no circuito. Isso é um cuidado de equipe multidisciplinar, mas é o fisioterapeuta que acaba se preocupando mais com essas questões associadas à umidificação. E outra das nossas funções é verificar se essa umidificação está sendo adequada ou não. E essa avaliação da umidificação, ela pode ser feita pela avaliação das gotículas presentes na cânula endotraqueal. Então, quanto mais gotícula eu tiver, significa que mais adequado está sendo a umidificação do doente. Então, uma cânula que está aqui quase totalmente seca, significa que o nosso sistema de umidificação não está sendo efetivo. Então, a gente vai ou trocar o sistema ou verificar por que esse HME, por exemplo, não está funcionando adequadamente para a manutenção dessa umidificação.
Outra parte do manejo do suporte ventilatório mecânico é o desmame. Só lembrando que tem alguns estudos que mostram, esse é um estudo de 1996, é um estudo antigo, mas ele mostra que se tem um profissional que é responsável por fazer uma avaliação diária do paciente em ventilação mecânica, lembrando que os critérios de avaliação são os critérios neurológicos, hemodinâmicos, respiratórios, enfim, aquela lista de critérios para verificação se esse paciente ele tem condições de ser desmamado ou não. Então, alguém para fazer essa avaliação diária, se esse paciente tiver condições, realizar o teste de respiração espontânea para verificar se ele tem condições de extubação, e depois dessa avaliação, notificar a equipe médica em comparação a um desmame que é realizado só pela equipe médica propriamente dita, a chance desse paciente ser extubado é maior do que se é só feito pela equipe médica. Tá? Esse é um segundo estudo que mostra isso, é um estudo que foi publicado no CHEST de 2000, não está relacionado especificamente ao fisioterapeuta, é o terapeuta respiratório, mais os enfermeiros realizando essa avaliação diária com teste de respiração espontânea e depois notificação de equipe médica. Então, esse cara, de novo, tem maior probabilidade de ser desmamado, ou seja, esse cara tem maior probabilidade de permanecer, de ser retirado do ventilador mecânico do que aquele cara que tem o desmame direcionado pela equipe médica, tá? Não significa que fisioterapeuta é melhor que médico, é melhor eu me explicar com relação a isso. Significa que se eu tiver um profissional que que tem essa preocupação diariamente, lembrando que a equipe médica tem várias outras preocupações associadas a isso, a chance desse paciente sair da ventilação mecânica acaba sendo maior. Aqui ele fala em terapeuta respiratório, principalmente porque nas UTIs americanas eu não tenho um fisioterapeuta para lidar com as questões de ventilação mecânica. Lá eles têm um outro profissional, que é o terapeuta respiratório, que vai cuidar especialmente dessas questões ventilatórias dos pacientes. E que grande parte das UTIs também, quem cuida das questões ventilatórias também é o enfermeiro, um pouco diferente do que a gente vê aqui no nosso meio, né? Aqui o enfermeiro, se precisa de alguma coisa associada ao ventilador mecânico, ele vai sair berrando pelo fisioterapeuta dentro da UTI, tá? Então, a coisa que a gente mais ouve nas unidades, vocês riem, mas eu odeio isso, aquela coisa, ô, físio, vem aqui! Nossa, eu fico meio injuriada com isso, mas a gente chega lá. Bom, além disso, a prevenção de PAV, que também faz parte de um cuidado multiprofissional, lembrando que eu tenho uma série de intervenções que podem auxiliar nessa prevenção de pneumonia associada ao ventilador mecânico, mas que tem algumas intervenções que fazem parte do bundle de prevenção de PAV, que pode ser realizado pela equipe de enfermagem, pela equipe de fisioterapia, também com o auxílio da equipe médica. Então, tentar manter esse paciente em decúbito elevado acima de 30 a 45 graus, realizar a aspiração de secreção subglótica rotineiramente, lembrar que existem aquelas cânulas que são apropriadas para isso, mas que aqui no hospital a gente não tem. Então, o que a gente acaba fazendo é tentar o máximo possível fazer uma aspiração de naso e orofaringe, com o intuito de minimizar essa secreção, a quantidade dessa secreção acumulada na região supracuff. A realização da higiene oral com antissépticos, que aqui no hospital acaba sendo uma orientação realizada pela equipe de odontologia com a aplicação pela equipe de enfermagem. Aqui os cuidados com o circuito do ventilador e os cuidados com a umidificação, que para mim aqui está dentro da mesma coisa, que é a gente se assegurar que não tem condensado acumulado no circuito do ventilador mecânico para
evitar que isso volte para a via aérea do doente, e a monitoração adequada da pressão de cuff com manutenção acima dos 20 centímetros de água de pressão. Então, basicamente, esses cuidados fazendo parte da prevenção de PAV, e o mais importante, que eu acho que, de novo, a gente não pode esquecer, que é a manutenção da higienização das mãos, lembrando dos 5 momentos principais dessa higienização. Para a gente, da fisioterapia, um dos cuidados que nem todo mundo tem, mas que a gente precisa se preocupar, um desses momentos de higienização das mãos, que é aquele momento antes da realização de um procedimento asséptico, de um procedimento estéril, tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa em mobilização de doente para depois realização de uma aspiração de cânula endotraqueal, uma das coisas extremamente importantes é a gente garantir que a gente vai lavar as mãos imediatamente do procedimento de aspiração, tá? E nem todo mundo está orientado a fazer isso, então acho que isso é um cuidado que a gente tem que se preocupar em avisar a equipe que, se vai aspirar um doente, lave as mãos imediatamente antes desse procedimento. Então, lembrando que, de novo, a equipe de enfermagem também é uma equipe que realiza esse procedimento. A gente tem um monte de fisioterapeuta novo de casa, mais os nossos residentes, alunos de especialização. Então, se a gente vê que tem alguém que está ultrapassando que não está realizando esse processo no momento adequado, a gente tem que relembrar essas pessoas que eles precisam fazer. Bom, outra questão é a realização da fisioterapia respiratória com o intuito de minimizar as disfunções respiratórias. Então, os principais objetivos da fisioterapia respiratória é com o intuito de melhorar a ventilação regional ou global, melhorar a complacência do doente, reduzir resistência e trabalho ventilatório, e um dos principais é auxiliar na mobilização de secreção. Então, tem uma série de procedimentos que a gente pode realizar com o intuito de melhorar a mobilização de secreção nos pacientes em ventilação mecânica, quanto nos pacientes em respiração espontânea. Então, aqui na ventilação mecânica, tem aquelas manobras com o intuito de melhorar o volume inspiratório, de aumentar fluxo expiratório, as manobras associadas à oscilação e as manobras associadas ao aumento da capacidade residual funcional. Então, tudo isso com o intuito de mobilizar melhor secreção. Na respiração espontânea, a maior parte dessas manobras, elas podem ser realizadas tanto num quanto no outro, mas alguns exercícios respiratórios, exercícios associados à tosse, eles são exclusivamente realizados no paciente em respiração espontânea. Agora, o quanto dessas manobras, elas realmente funcionam, tá? Então, uma das manobras é a utilização da hiperinsuflação ou manual, com um sistema de ventilação manual, ou com o próprio ventilador mecânico. Essa manobra consiste em uma insuflação com fluxo lento, com um volume corrente maior do que o volume que eu realizaria na respiração espontânea, uma pausa inspiratória e depois uma liberação rápida com o intuito de acelerar fluxo, fazendo com que esse fluxo maior, que é o principal fator para mobilizar a secreção, tá? Então, basicamente, eu posso fazer isso com o ambu ou na ventilação mecânica. Isso realmente funciona, na verdade. Então, esse foi um estudo que foi publicado em 2012, é uma revisão sistemática mostrando a realização da hiperinsuflação manual nos pacientes em ventilação mecânica. Ele mostra que eu tenho uma melhora de complacência, uma melhora de oxigenação e o que ele chama de uma higiene brônquica eficaz, mensurando a quantidade de secreção que é mobilizada para esse doente. Problemas desse estudo, ele não verificou se esse paciente ele tem maior efeito colateral associado a essa hiperinsuflação manual.
principalmente ele não mensurou pressões nas vias aéreas que poderia ser alcançado durante essa manobra, e esse paciente acaba evoluindo com maior probabilidade de colapso alveolar, principalmente porque eu tenho que desconectar esse paciente da ventilação mecânica para fazer essa manobra com AMBU. Tá? Aqui, em 2002, esse estudo mostrou o efeito também, uma comparação entre a hiperinsuflação manual e a hiperinsuflação realizada na ventilação mecânica, um efeito tanto na complacência quanto na quantidade de secreção aspirada, e daí ele mostrou que não houve diferença entre os procedimentos, e ele considerou que na ventilação mecânica, esse procedimento ele é mais seguro, principalmente porque você faz uma monitoração mais adequada das pressões e não precisa da desconexão desse paciente no ventilador, tá? E esse foi um estudo de 1999, que ele também estudou essa questão da hiperinsuflação manual, com 25 pacientes em ventilação mecânica, só que ele apontou como problemas que eu posso, durante esse procedimento, chegar a uma pressão máxima de insuflação de até 78 centímetros de água, com volume corrente que pode variar de 700 até 1.500 ml. Quer dizer, apesar de ser uma manobra que muitos fisioterapeutas usam, só o fato de eu estar trabalhando com volume corrente tão elevado e com uma pressão não controlada pode ser um problema na realização desse procedimento. Além disso, né, tudo bem que essa manobra é descrita como uma insuflação lenta e depois uma expiração rápida, tá? Mas existe alguma chance de, quando você está fazendo essa manobra, principalmente para aqueles pacientes que têm rolha na cânula, existe alguma chance de você empurrar a rolha para dentro de volta, ou seja, isso complicar ainda mais a condição do doente. Então, essa é uma manobra que a gente tem evitado fazer. Então, a gente procura evitar de utilizar AMBU durante os nossos procedimentos para mobilização de secreção. Outra manobra é o aumento do fluxo expiratório. Então, quando vocês veem os fisioterapeutas fazendo a compressão torácica para o doente, a intenção é tentar aumentar esse fluxo expiratório com o intuito de tentar mobilizar a secreção durante essa fase expiratória. Além disso, tem uma manobra que é a tosse assistida ou huffing, principalmente para os pacientes em respiração espontânea. Na ventilação mecânica, a manobra chamada PIP-ZIP, que é você aumentar em 10 centímetros de água a pressão expiratória e depois jogar isso para o zero rapidamente, com o intuito, de novo, durante a despressurização, você acelerar o fluxo respiratório. E os exercícios respiratórios propriamente ditos, que são aqueles exercícios de respiração profunda que a gente utiliza para esses pacientes. Funciona? Bom, aqui são os estudos mostrando com relação à compressão torácica. Esse aqui é um estudo de 2005, que avaliou essa compressão de caixa torácica, tanto na oxigenação quanto na ventilação, e na quantidade de secreção que foi removida desses doentes. E o que ele mostra é que tem um ligeiro aumento na quantidade de secreção aspirada quando se realiza a compressão, em comparação à não realização dessa compressão. Só que aqui, apesar desse ligeiro aumento, isso não teve diferença do ponto de vista estatístico, tá? Aqui foi um outro estudo mostrando a mesma coisa, a realização ou não de compressão torácica nos pacientes, principalmente uma comparação em relação ao aumento do pico de fluxo expirado, então mostrando que quando você realiza a compressão, você tem realmente um pico de fluxo expiratório maior, e aqui teve uma significância, tem uma quantidade de secreção aspirada ligeiramente maior nos pacientes que foram realizados a compressão em relação ao grupo controle, e isso foi significativo do ponto de vista estatístico. Então, basicamente, a princípio, você auxiliar com essas compressões pode aumentar a quantidade de secreção mobilizada, tá? O único cuidado com relação a isso é que existe
uma manobra que é chamada de compressão lenta, onde você vai lentamente acompanhando o movimento expiratório do doente, e uma manobra de curto período com uma compressão mais brusca. Então, a princípio, essas manobras com compressão mais brusca são as manobras que efetivamente vai acelerar o fluxo expiratório com o intuito de mobilizar mais secreção. E só lembrando que, quando a gente realiza a compressão torácica, a gente tem que tomar cuidado, principalmente para aqueles pacientes aqui, tem um negócio bem pequenininho aqui, mas eu tenho um paciente com fratura de costela, então esse é um paciente que eu não vou realizar as compressões de jeito nenhum. Então, simplesmente fazer essas manobras em qualquer doente sem avaliá-lo adequadamente pode trazer bastante risco para o doente. Com relação aos exercícios respiratórios, esses dois estudos de 1996 e 1999, mostrando que a realização de exercícios com inspiração profunda, pausa inspiratória e uma expiração mais lenta e prolongada, ele pode aumentar o volume corrente e, com isso, aumentar a eficiência de tosse dos doentes. Então, a gente só tem que lembrar que, para uma manobra de tosse adequada, eu preciso, primeiro, de força de musculatura expiratória, mas eu também preciso que o volume inspirado do doente seja adequado, senão eu não tenho como aumentar fluxo e, com isso, aumentar o fluxo expiratório desses doentes. Bom, com relação às outras manobras, a aspiração da cânula endotraqueal também é uma manobra, uma manobra que pode ser realizada com bastante frequência. Lembrar que eu tenho uma série de indicações ou de situações onde eu vou efetivamente precisar realizar essa manobra de aspiração. Então, se eu tiver na curva fluxo-volume do doente, esse padrão serrilhado, se eu tenho presença de secreção visível na cânula endotraqueal, se eu tenho sinais de aumento de resistência de vias aéreas, são sinais de que, eventualmente, é necessário realizar um procedimento de aspiração. Nessa brincadeira, a gente vai ter que determinar se o sistema de aspiração utilizado é o sistema fechado ou o sistema aberto. Hoje em dia, nesses pacientes COVID, a gente tem dado preferência para o sistema fechado de aspiração, só que quando a gente realiza a aspiração com o sistema fechado, existe grande chance de ficar a secreção grudada, aderida à cânula, e com o tempo isso começar a aumentar muito a resistência. Então, uma coisa que eu fazia enquanto eu estava atendendo os pacientes COVID era, de tempos em tempos, aspirar aberto, mesmo sendo um paciente COVID, com os devidos cuidados, claro, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente realiza o procedimento com o sistema fechado. E outra coisa que a gente tem que determinar é se a gente vai realizar a instilação de solução salina ou não durante a aspiração. Então, já se teve bastante discussão com relação a isso, porque a instilação de solução salina pode trazer desconforto para o paciente, eventualmente piorar troca gasosa, só que esse estudo do Dr. Pedro Caruso, de 2009, foi um estudo que foi realizado no Hospital do Câncer. Ele comparou instilação ou não de salina para pneumonia associada ao ventilador mecânico, e o que ele mostra é que quando você instila a solução salina, você diminui a chance desse paciente acabar evoluindo com pneumonia associada ao ventilador mecânico. E a explicação disso é simplesmente porque quando você instila salina, você estimula a tosse do doente, estimulando a tosse, você mobiliza mais secreção, então esse paciente acaba tendo menor chance de desenvolver PAV. Tá? Então, essa é uma coisa importante, a gente tem utilizado solução salina praticamente em todas as aspirações que a gente faz. Outra coisa é quando o paciente não tem uma tosse efetiva, em que a gente vai precisar realizar uma aspiração nasotraqueal. Lembrar que uma aspiração nasotraqueal é uma manobra bastante desconfortável para o doente, só que se ele não consegue mobilizar a secreção, e a gente vê isso muito nos pacientes que vão de alta da UTI para a enfermaria, que a gente está aspirando enquanto ele está na UTI, ele vai para a enfermaria,
se para de aspirar esse doente, e daqui a pouco ele entope de secreção, ele tem que voltar para a gente de novo por piora respiratória. Então, apesar de ser uma manobra desconfortável, é uma manobra que pode ser muito necessária, principalmente para aqueles pacientes com fraqueza de musculatura expiratória. Só lembrar que tem uma série de complicações e de situações que a aspiração nasotraqueal ela é contraindicada, mas, se realizada com cuidado, ela pode ser feita mesmo nesses pacientes com contraindicação relativa. E uma série de complicações associadas à aspiração, tanto de cânula quanto aspiração nasotraqueal, mas que, eventualmente, o benefício pode ser maior do que essas complicações que podem acontecer. Então, é uma manobra que, efetivamente, a gente realiza com mais frequência. Além disso, as manobras associadas à expansão pulmonar, e principalmente muitas dessas manobras estão associadas à utilização de pressão positiva para reexpansão. Então, a realização dos RPPIs, a utilização de EPAP, que é uma pressão na fase expiratória, a utilização de CPAP, que é pressão positiva contínua nas vias aéreas, e o que a gente considera que é melhor para esses exercícios de reexpansão, a ventilação com os 2 níveis de pressão, BiPAP, bilevel, ou seja lá o que for de modalidade a ser utilizada. E, por último, a questão da fisioterapia associada à reabilitação dos doentes. Então, a gente tem que lembrar que repouso no leito, ela é realmente, ela pode trazer complicações para o doente. Então, essa meta-análise em que mostra que foi realizado com 39 ensaios clínicos, são 15 situações diferentes que fazem com que esse paciente precise de repouso no leito relativamente curto, e em todas essas situações o repouso foi considerado prejudicial por algum motivo, tá? Então, o que a gente vai chamar de reabilitação precoce para esses pacientes é a utilização de fisioterapia intensa nos pacientes críticos no momento mais precoce possível, e o que ele chama de mais precoce possível, em torno de 2 a 5 dias do início da internação desse paciente na UTI. E essa reabilitação, ele vai incluir exercício tanto para o paciente com assistência ventilatória invasiva, com o auxílio de alguns dispositivos, por exemplo, o cicloergômetro ou a eletroestimulação muscular. E o fato de você fazer isso, ele pode trazer uma melhora funcional bastante importante para o doente, tá? Agora, para esses doentes é seguro se realizar essa mobilização precoce? Então, esse estudo de 2007, ele avaliou em torno de 1.500 atividades que os pacientes em ventilação realizaram dentro da UTI. 70% desses pacientes realizaram deambulação de mais de 30 metros. Aqui é o grupo de pacientes que realizou atividades na posição sentada na poltrona e os caras que deambularam em ventilação mecânica, e menos de 1% dessas situações teve algum tipo de efeito adverso. E o que é chamado de efeito adverso é, por exemplo, uma perda de sonda nasentérica, por exemplo, tá? Então, a partir desse estudo, se considerou que você tirar esse paciente, mesmo em ventilação mecânica do leito, ele é bastante seguro e precisa ser realizado. E quais são os efeitos de você realizar essa intervenção mais precoce? Então, esse estudo do Lancet de 2009, que mostrou que o tempo de ventilação mecânica nos pacientes que realizaram exercício era menor do que os caras que não realizaram as atividades. Delírio, você tem menos delírio nos pacientes que realizaram as atividades em comparação aos que não realizaram, e maior parte dos pacientes voltaram à independência funcional antes da alta do hospital, tá? Então, o fato de você realizar essas intervenções vai fazer com que esse cara saia com uma qualidade de vida eventualmente melhor quando se realiza atividade física.
ela é viável? Na verdade, desde que a equipe seja bem treinada, ela é viável. Então, isso aqui é um exemplo de uma pacientinha na UTI, é uma pacientinha que estava esperando transplante pulmonar utilizando a ECMO, e mesmo utilizando a ECMO, tem a possibilidade, quando a equipe é bem treinada para isso, de movimentar esse paciente dentro da unidade de terapia intensiva. Então, aqui, ó, tem uma pessoa que vai empurrar o equipamento para esse doente. Não é bem a nossa realidade aqui, porque os pacientes nossos que acabam indo para a ECMO são pacientes que são um pouco mais graves do que, não vou falar de gravidade, mas que a gente tem uma série de intervenções maiores do que essa paciente esperando transplante. Mas existe essa possibilidade, tá? E para nós, o que a gente acaba fazendo é que existe essa possibilidade da gente realizar esses exercícios, mesmo naquele paciente recém-chegados na UTI, que ainda estão com sedação, ventilação mecânica e utilização de droga vasoativa, como à medida em que esses pacientes vai melhorando, também existe essa possibilidade, mesmo nesses pacientes que não têm um estado de consciência adequado, a gente faz essas atividades de uma maneira mais passiva, mas existe, é possível realizar isso, e quanto mais acordado tiver o paciente, maior a chance dele colaborar nessas atividades e realizar atividades do tipo sedestação à beira-leito, utilização de circoergômetro, sedestação na poltrona, eventualmente deambulação com esses pacientes em ventilação, tá? E se esse paciente for colaborativo e quanto menos intervenções ele tiver, por exemplo, ele está nebulizando fora de ventilação mecânica, também isso faz com que a gente tenha a possibilidade de realização desses procedimentos. Bom, tudo isso é o que o fisioterapeuta pode fazer, mas será que é isso que a maior parte dos fisioterapeutas aqui no Brasil efetivamente fazem? Então, aqui é um estudo que foi publicado em 2008, que mostra um pouco do perfil dos fisioterapeutas aqui no Brasil dentro das UTIs, tá? Então, o que ele mostra é que a maior parte dos fisioterapeutas, eles realizam as intervenções respiratórias associadas à ventilação mecânica ou não. Então, as manobras para mobilização de secreção, os exercícios de expansão pulmonar, as aspirações. Agora, vai diminuindo a quantidade de fisioterapeutas que vão atuar no ajuste de desmame da ventilação mecânica, e aqui a gente tem pouca coisa associado às intervenções, principalmente de mobilização precoce desses pacientes, tá? Então, tem bastante fisioterapeuta que ainda realiza essas mobilizações, mas essas mobilizações são muito mais mobilizações no leito do que efetivamente mobilização fora do leito, tá? Aqui, o quanto esses fisioterapeutas têm autonomia para ajuste de ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Então, a maior parte dos fisioterapeutas tem autonomia para realizar ajuste de ventilação mecânica não invasiva, menos para ventilação mecânica invasiva. Quando se tem unidades com protocolos de ventilação, essa quantidade de fisioterapeutas que atuam nisso acaba sendo maior, e são pouquíssimos os fisioterapeutas hoje em dia que não têm autonomia para ajuste de nenhum tipo de ventilação. Aqui foi um estudo que foi realizado na UTI da clínica, no sexto andar, que foi publicado em 2008, que mostra qual é o tipo de atividade de reabilitação que é realizado nesses pacientes, principalmente nos primeiros dias de ventilação mecânica, mostrando que nos 3 primeiros dias de ventilação mecânica, a maior parte dessas atividades são atividades respiratórias e exercício principalmente no leito, tá? Então, são pouquíssimos os pacientes que têm a possibilidade de realizar exercício fora do leito, inclusive de deambulação, nesses primeiros dias de ventilação mecânica. Então, é muito atividade no leito que é realizado para esses pacientes.
E é esse também o perfil dos fisioterapeutas no mundo. Então, basicamente, aqui no Brasil, a gente funciona como na Austrália, na Europa e na Índia, em que o fisioterapeuta ele é responsável tanto pela fisioterapia respiratória quanto pela reabilitação motora desses pacientes. Tá? Agora, nos Estados Unidos, já falei isso, a gente tem dois profissionais diferentes. O respiratory therapist, que principalmente realiza as atividades associadas à fisioterapia respiratória, e o fisioterapeuta, que é o cara que vai fazer reabilitação. Então, são, principalmente lá, são cursos diferentes, o curso de fisioterapia e o curso de terapeuta respiratório. Tá? Então, são profissionais separados que fazem esse tipo de atividade. Então, é isso, moçada. Uma pergunta? Tá, isso acho que tanto faz desde que se tenha determinados cuidados. Por quê? O problema desse filtro estar para baixo ou estar para cima é o fato dele inundar de secreção se o paciente tosse, tá? Agora, se o paciente tosse, não importa se está para baixo ou está para cima, vai encher o filtro de qualquer jeito, entendeu? Então, acho que a preocupação tem que ser, independente de estar para baixo ou estar para cima, de tempos em tempos, a gente avaliar o filtro para ver se não encheu de secreção naquele paciente que tem uma tosse mais frequente. Tá? Se o paciente não tosse, não tem secreção para ser mobilizado para inundar o filtro. Então, para, mano. Pode falar, mano. Bom, a administração de medicação, independente do tipo, aqui ele é obrigação da enfermagem, não é obrigação do fisioterapeuta. E nem pode ser. A enfermagem, na verdade, ele até pede que o fisioterapeuta não interfira nas medicações do doente. Só que uma coisa que a gente faz muito é orientar a equipe da enfermagem sobre o local adequado dele instalar a medicação inalatória. Tá? Então, mesmo que a gente não instale, se a gente avalia que a equipe não está instalando no local e da maneira adequada, a gente intervém orientando a equipe em relação a isso. Sim? Mais alguma coisa? Não consigo te dizer isso. Assim, isso não é um equipamento que a gente tem com frequência dentro das UTIs, muito pelo contrário, a gente, assim, dificilmente as UTIs têm esse tipo de equipamento. Para algumas situações, a gente acredita que pode trazer algum tipo de benefício. Por exemplo, mesmo nesses pacientes no COVID, logo no início da pandemia, a gente estava vendo que posicionamento do paciente fazia diferença na oxigenação. Nem todo mundo era um posicionamento parecido, por exemplo, alguns funcionavam com decúbito elevado, alguns funcionavam com decúbito baixo, então cada um deles fazia uma coisa, a gente começou a pensar em utilizar para esses pacientes para avaliar benefício, mas no fim a gente não conseguiu fazer nada com relação a isso, né? Mas eu acho que para aqueles pacientes que têm muito tempo de UTI, principalmente aqueles pacientes com lesão medular, que a gente não vai conseguir mobilizar, que a gente precisa de cuidados em relação à mobilização, para evitar que ele seja, para manutenção de mobilização em bloco, por exemplo, talvez seja um paciente que tenha algum benefício, mas eu não é um negócio que eu estudo muito para falar que se é efetivo ou se não é, não sei. Tem. Um valor que é considerado de segurança é em torno de 60 centímetros de água de pressão negativa.
problemas. A gente não consegue mensurar isso no nosso sistema de aspiração, que não sei se vocês já perceberam, o sistema que a gente tem para pressão negativa para aspiração, ele é um sistema que ele vai aumentando a pressão negativa, ou ficando a pressão cada vez mais negativa, conforme o tempo que você utiliza. Então, ele não é um sistema controlado, que eu consigo limitar a quantidade de pressão negativa aplicada. Então, infelizmente, a gente não tem como controlar. Mas a pressão adequada é em torno de menos 60 a menos 100 centímetros de água. Mais alguma coisa? Não? Gente, então, de novo, obrigado pela atenção. Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar.